Numa entrevista de emprego, o candidato deve estar preparado para responder algumas perguntas decisivas. E o que dizer diante do empregador? A consultora em recursos humanos, Heloísa Gontijo, está aqui no estúdio para dar algumas dicas de como se comportar nessa hora tão importante. Ou seja, postura, performance, até aparência, como vestir, etc. São coisas importantes, mas as perguntas são decisivas. Porque a entrevista é uma etapa fundamental, né, para a entrada do profissional na empresa. Então, além da aparência, né, é importante que a pessoa ela realmente esteja segura, calma, para responder as perguntas da melhor maneira possível. Normalmente é um pacote, eu vou dizer aqui, pacote básico de perguntas que, na média, são feitas, ou não, elas têm variáveis? Não, claro, Arthur, que tem umas perguntas que são fundamentais, né, mas não vira uma regra. Até para as pessoas não irem preparadas, moldadas para as entrevistas, né? Claro. Então, certamente, há perguntas, sim, que são padrões. Mas o entrevistador sempre sai daquele padrão para ver se pega realmente, né, alguma coisa de errado no profissional. Uma contradição, Uma contradição, né, da pessoa exatamente. Lá dizer que não é. Quais seriam as perguntas básicas? A gente pode aqui dar algumas dicas, as principais? Claro, né? Tem umas que... A primeira, conte-me um pouquinho da sua trajetória profissional, onde você vai conhecer melhor o profissional e saber se ele tem o perfil adequado para aquele cargo, né? Se ele já teve algum conflito na empresa, por que ele está aqui, qual que é a pretensão dele dentro de algum tempo. Então, assim, normalmente há perguntas padrões, mas dependendo do nível do profissional, né, dos requisitos do cargo, cada pergunta vai direcionando. Por exemplo, o que você pretende aqui na minha empresa, o que a pessoa não deve deixar jamais de responder para ficar bem naquele momento? O importante é conhecer muito bem a empresa. Normalmente, quando se vai para uma entrevista, entrar no site dessa empresa, conhecer o ramo, né, quanto tempo que ela está na empresa, se é uma empresa multinacional ou brasileira. Então, sim, já ir, né, com informações a respeito dessa empresa. Porque durante a entrevista, ele também vai ter oportunidade de fazer perguntas que vai deixar o interessado ou não em trabalhar aquela empresa, na empresa. Né? Muitas vezes surge aquela pergunta, como você avalia o seu desempenho profissional até hoje? Para muitas pessoas isso até é meio constrangedor, falar de si, né? Como ela deve se comportar diante dessa pergunta? O que ela deve responder? O importante, o fundamental, é a pessoa que está aí disponível no mercado ou esteja interessada em mudar, né, de empresa, se conhecer. Né? Não só essas pessoas que devem se conhecer, eu acho que todo mundo, mas principalmente essas pessoas que vão se expor diante do entrevistador. Então, primeiramente, essa pessoa deve fazer uma autoanálise, uma retrospectiva de sua carreira, sabe? E em cada ponto, em cada empresa, o que foi fundamental naquela empresa para ele, se foi um gestor, que ponto que assim, foi muito interessante, uma meta cumprida, ou uma questão errada, né? Foi demitido por quê, onde errou, mas o importante é ele saber que a partir daquele momento, né, ele se autoavaliou e a partir de então ele não é mais a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros. Tem que ser claro e honesto. Isso é fundamental. Isso é percebido logo na entrevista? Porque pelo é o seguinte, profissional, né? Pelo entrevistador. Pelo entrevistador, claro. Isso, com certeza. Por quê? O entrevistador, ele joga perguntas para descobrir, né, se o profissional está ou não mentindo. Então, o importante agora é ele ser honesto, tá? Sincero, porque essas perguntas vão ser checadas, né? As respostas vão ser checadas. Ok, então, muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigada a você, Arthur. Bom dia. Bom dia.